Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Confira as notícias de hoje. Suspeita de crime de homofobia. Polícia investiga assassinato de homossexual em bar. Monstruosidade em creche. Suspeito de abusar sexualmente 7 crianças é preso em Minas. Pausa para um lanchinho. Durante furto, criminoso aproveita para matar a fome. Novo problema com hidrogel, desta vez aqui no estado. Novo homem gol celeste. Leandro Damião é recebido com festa da torcida na capital. Veja agora no Band Minas. E nós começamos a edição de hoje com uma onda de assaltos que assusta moradores do bairro Jardim Itaú, em Vespasiano. Nos últimos dias, pelo menos 13 casas foram invadidas por criminosos. No muro, as marcas por onde os assaltantes entraram nesta casa. Nem mesmo a cerca elétrica impediu a ação. Foi por esta janela que os suspeitos tiveram acesso aos cômodos da residência. O dono do imóvel estava viajando e, quando chegou, encontrou tudo revirado. Foi um tablet e 2 caixas de joia, mais os 2 notebooks. A vítima já pensa em mudar do bairro Jardim Itaú, onde mora com a esposa há 4 meses. A mudança será para um apartamento. Apartamento você acha que vai se sentir mais seguro? Com certeza. Tem portaria, tem tudo, então acho mais tranquilo. Ainda no Jardim Itaú, as imagens de câmeras de segurança de uma casa registraram o momento em que bandidos tentaram arrombar um dos portões. Por meia hora, os ladrões insistem em invadir o local, mas não conseguem e vão embora. O proprietário preferiu não gravar entrevista e já repassou à polícia o material gravado. De acordo com alguns moradores do bairro Jardim Itaú, aqui em Vespasiano, pelo menos 13 casas foram invadidas por ladrões nos últimos dias. O clima de insegurança tem mudado o comportamento de muitas pessoas. Este técnico em mecânica mora no bairro Jardim Itaú há 6 anos e por 2 vezes teve a casa onde mora com a esposa invadida. Depois disso, reforçou a segurança nas janelas e portões. R$2.000 foram investidos em câmeras de segurança e alarmes. Mesmo com tantos itens de segurança, o medo é constante. A gente tem mudado a rotina do bairro, evita varrer as calçadas, evita sair em determinados horários. Os carros mais já não ficam nas garagens guardados, ficam em outro lugar. Tudo por causa da sensação de medo. No bairro Jardim Itaú, já existe o projeto Rede de Vizinhos Protegidos da Polícia Militar, porém não tem inibido a ação dos assaltantes. Sobre a série de assaltos no bairro Jardim Itaú, a Polícia Militar informou que implementou no local a Rede de Vizinhos Protegidos, mas os moradores do bairro ainda não abraçaram a causa e houve uma pequena participação nas reuniões comunitárias e, por isso, implementou a Patrulha de Operações, que percorre as ruas do bairro. A polícia investiga uma chacina cometida em um sítio de Betim. 4 jovens foram brutalmente assassinados. No sítio, que fica em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, acontecia um churrasco para cerca de 15 pessoas, quando pelo menos 5 homens foram baleados em circunstâncias ainda não esclarecidas. A Polícia Militar chegou ao sítio depois que recebeu uma denúncia anônima informando que havia acontecido um tiroteio aqui. Quando os policiais entraram, encontraram o local completamente vazio e 2 homens mortos. Um era Vitor Dias de Souza Tomás, de 29 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas da Vila Ideal, em Ibirité, na Grande BH. Ele levou 21 tiros. O outro era o menor Éricles Pereira de Oliveira, de 17 anos. Rodolfo Marques Pessoa Neto, de 24 anos, e Daniel Ferreira Santos, que não teve a idade identificada, chegaram a ser socorridos, mas também morreram. Ramon de Cássio Honorato, de 21 anos, foi atingido na mão. Ele diz que foi o irmão dele que levou os 3 para o hospital de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas não explicou como começou o tiroteio. Tá de costas, tá mexendo no telefone na hora, entendeu? E a primeira cena que você viu foi o quê? Alguém tomando tiro, o Vitinho? Não, eu sei que a hora que eu comecei a correr, tinha os 2 caídos. O Vitinho tinha caído e o outro tinha caído, entendeu? Também. Você tomou um tiro na mão? Por que Não sei, foi assim, foi do nada, assim, como que eu tomei esse tiro? Não, eu tava de costas,
Aí sei que eu tomei e corri, não sei como é que aconteceu. Não foram as pessoas que estavam na festa que atiraram? Não, as pessoas que estavam na festa eram tudo parente da gente, tudo chegado a gente, entendeu? Tudo conhecido da gente, tudo mora de lá. O carro que teria sido usado para socorrer os baleados foi localizado pela polícia. Foi encontrado um veículo palio de cor prata com marcas de disparo de arma de fogo. Até agora, a principal suspeita é que a chacina tenha sido um acerto de contas entre traficantes rivais. A Polícia Civil vai investigar o caso. Ramon negou o envolvimento com o tráfico. A polícia diz que o Vitinho era chefe do tráfico de drogas no bairro Ideal, Vila Ideal, lá em Ibirité. É isso. Eu não tô ciente, não, senhor. Não tô ciente de nada disso, não. E essa chacina com a morte do suposto comandante do tráfico de drogas da região levou a um toque de recolher para o comércio da Vila Ideal em Ibirité. Carlos Alexandre, de 20 anos, e Daniel Júnior, de 21, foram presos na manhã desta quarta-feira. Segundo a polícia, a dupla foi surpreendida no momento em que obrigava os comerciantes a baixarem as portas, em um toque de recolher. A partir do momento que chegou a denúncia, via Copom, deslocamos para o local e já encontramos vários comércios fechados, a comunidade aterrorizada e, contudo, com a chegada da polícia, presenciamos o Carlos Alexandre fazer ameaças com a proprietária do estabelecimento, mandando ela fechar, porque não sabia por que ela tinha aberto. O toque de recolher teria como motivação a morte de 4 pessoas após uma chacina em um sítio de Betim, na Grande BH. Entre os mortos está Vitor Dias de Souza Tomás, de 29 anos, considerado líder do tráfico da Vila Ideal, em Ibirité, na região metropolitana. Solidariedade ao luto do traficante, achou no direito que a comunidade deveria fechar o estabelecimento em respeito à morte do traficante. Moradores da região, os 2 presos negam que tenham ordenado o toque de recolher. Comprando um cigarro, já estava tudo aberto, eu não mandei fechar não. Mesmo depois das prisões, parte do comércio permaneceu com as portas fechadas. A polícia intensificou o patrulhamento na região para tentar tranquilizar os comerciantes. Tem parte do comércio que está fechada ainda, mas eu creio que pode ser opção aí do próprio proprietário, mas nós estamos com aproximadamente umas 8 viaturas dentro do aglomerado e no entorno dela. Com medo, a maioria dos comerciantes da Vila Ideal não quis gravar entrevista e até negou a existência do toque de recolher. No entanto, um comerciante que preferiu não ser identificado admitiu que foi obrigado a baixar as portas. Eles chegaram aqui e falaram o quê? Eu não queria que eu feche os comércios, é isso aqui. Mas explicaram o motivo? Não. Chegou, mandou, não fechou o comércio. Uma monstruosidade foi descoberta em uma creche que funcionava de forma ilegal. O suspeito de abusar sexualmente de 7 crianças foi preso no sul de Minas. O suspeito de cometer abuso sexual contra crianças em uma creche clandestina na cidade paulista de Itatiba foi apresentado pela polícia logo pela manhã. Sem mostrar o rosto, Wagner Moreira se recusou a falar com a imprensa. Pelo menos 7 crianças podem ter sido abusadas sexualmente. As crianças que ficavam na creche têm entre 2 e 8 anos de idade. O caso só foi descoberto porque a filha de 3 anos de Josivan contou ao pai o que aconteceu. A outra menina de 5 também revelou que sofria abusos. O Chiquinho abaixava a nossa roupa, passava o dedinho na gente. Da outra filho, lembra? Ele sujava a nossa perna. Na época das denúncias, Adriana começou uma investigação por conta própria. Procurou uma a uma as mães das crianças. Ela ouviu histórias e montou o quebra-cabeça do horror. A princípio, as crianças não queriam relatar para os pais, Teriam aquele medo. Aquela criança de 3 anos contou um ocorrido, onde a de 5 confirmou, a outra de 5 foi relatando outros assuntos, que tudo pegava naquele mesmo assunto. Wagner era procurado desde outubro do ano passado, quando deixou o interior de São Paulo. Ele foi encontrado na casa de parentes, nesse bairro, na zona leste de Poços de Caldas. De acordo com a polícia, uma denúncia anônima levou os militares até o local. Nós fomos confirmar as informações, nós já estávamos de posse do mandado de prisão temporária dele. No local constatou-se realmente a veracidade da denúncia. E nesse momento, como o autor foi localizado, ele foi preso. Wagner Moreira, de 35 anos, conhecido como Tio Chiquinho, e a esposa Maria Dalila Toledo, de 30 anos, eram proprietários da creche e desapareceram logo após as denúncias. A polícia suspeitava que o casal havia fugido para a cidade de Alfenas, no sul de Minas. Mesmo após localizar o suspeito,
a polícia ainda não tem pistas da mulher. Aqui em Poços de Caldas nós localizamos apenas o autor. Os demais familiares nós não temos conhecimento do local onde que eles se encontram. Apesar da prisão do suspeito de praticar esses crimes, essa página triste da infância machucada ainda está longe de ser esquecida pelas famílias das vítimas. Não se dorme mais, não se come direito, só pensando nisso, pensando nas crianças, a cabeça da gente não funciona mais. Eu não tô vivendo e só vou voltar a viver na hora que esse monstro for preso. Destruiu a infância das nossas crianças, que nunca vai esquecer. Há exatamente uma semana, a polícia tenta descobrir a motivação de um assassinato em Juiz de Fora. Há suspeita de que a vítima tenha sofrido crime de homofobia. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o crime que aconteceu nesse bar localizado no centro de Juiz de Fora. A vítima, Flávio Adário Ribeiro, de 42 anos, estava sentado nessa mesa com outras 2 pessoas. Como mostram as imagens, o bar estava lotado. O autor é esse rapaz de branco, sozinho em outra mesa. Em certo momento, começa uma discussão e Flávio arremessa uma cadeira no homem que foge do bar. Minutos depois, ele volta com uma arma e dá um tiro no rosto da vítima. Tudo aconteceu na noite de Réveillon, por volta das 2 horas da manhã. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o assassinato. De acordo com o delegado do caso, a motivação do crime pode ter sido homofobia. Ele é homossexual, né? Houve um desentendimento, houve uma briga dentro do bar. Aí o autor saiu, né? Pegou uma arma de fogo e efetuou um único disparo na cabeça da vítima a queima-roupa. Então, pode ter uma conotação com homofobia, né? Como pode ser só uma desavença pessoal. Apesar de ter as gravações, a Polícia Civil ainda não identificou o autor do crime. Para chegar até os suspeitos, os investigadores vão ouvir as pessoas que estavam no local no momento do assassinato. São os garçons que vão poder passar informações para a polícia, para que daí a gente possa, né, dar mais prosseguimento, apesar do inquérito policial já ter sido instaurado. A seguir, o flagrante da ousadia e da comilança de um assaltante e também a festa para a chegada do novo homem-gol do Cruzeiro. Agora são 7h03, eu volto em instantes, continue comigo. Mesquita Motores, você sabe, é especialista em motores elétricos, bombas, máquinas agrícolas, compressores, geradores e preços baixos também. E mais, acionamentos tais como software starter, inversores de frequência e chaves de partida. Para sua facilidade, várias formas de pagamento. Mesquita Motores, Avenida Pedro II, 757 e 326 e José Faria da Rocha, 4985, Loja 1, Eldorado Contagem. Até 80% de desconto. TVs, notebooks, celulares. Até 80% de desconto. Mega Saldão Ricardo Eletro. O verdadeiro Saldão. LED 40 Smart TV com acesso à internet de 1.699 por 1.199. Até 80% de desconto. A loja toda, o dia todo. Até 80% de desconto. Único com mostruário e produtos novos na caixa. Até 80% de desconto. É nesta quinta. É só uma vez no ano. Mega Saldão Ricardo Eletro. Ponto M. Conceito e moda exclusiva para o homem. Agora também no Monte Carmo Shopping Betim. Estamos de volta com uma ação inusitada de um criminoso. Durante um furto a um supermercado da capital, o homem aproveitou a tranquilidade para fazer um lanchinho. Passava de 2 horas da manhã quando o suspeito entra na loja. Ele vai direto ao escritório e, sem se preocupar com as câmeras, revira tudo à procura de objetos de valor. Antes de sair, ainda tenta entrar em outra sala, desta vez pelo teto. Em outra imagem, ele procura dinheiro nos caixas, desta vez agachado, na tentativa de não disparar o alarme.
A tranquilidade é tanta que já nos fundos da loja ele corta e come um pedaço de queijo. E continua vasculhando tudo, agora comendo queijo e tomando iogurte. Ele tenta arrombar outra porta. Como não consegue, vai embora levando uma bicicleta. E antes de levá-la, ainda confere os pneus. O suspeito fica mais de 3 horas no supermercado. Anda tranquilamente pelas gôndolas, escolhe produtos, até que um comparsa chega. E sem se preocupar, eles deixam o local levando pelo menos 9 caixas com produtos roubados. Não foi a primeira vez. Já temos sido vítimas disso aí constantemente. E o que a gente espera é que o poder público tome providências para nós. Nós ficamos aí jogados. O proprietário relata ainda que em mais de 30 anos de funcionamento, o supermercado já foi alvo de vários arrombamentos, furtos e até assaltos. Mas desta vez o prejuízo foi bem maior. Foi um prejuízo em torno de R$30 mil. O supermercado fica em uma movimentada avenida do bairro Santa Mônica, na região da Pampulha. E além do prejuízo de R$30 mil, o proprietário agora vai ter que investir ainda mais em segurança. Os gastos passam de R$6 mil. Nós, cidadãos, estamos aqui na rua, sem um policiamento na rua. Você pode ficar aqui na avenida que você vai ver aqui, raramente vai passar uma viatura. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O modelo conhecido como Quem Humano, Celso Santebanhes, está internado no Hospital Regional Dom Bosco, em Araxá, no Alto Paranaíba, para tratar de infecções que teriam sido causadas pela aplicação de hidrogel. Segundo o modelo, manchas surgiram nas coxas e foi preciso tomar antibióticos. Após o tratamento, uma cirurgia deverá ser feita para retirar o produto. Celso afirmou que no início desta semana foi a São Paulo para começar o tratamento de retirada do hidrogel, mas decidiu voltar ao interior de Minas para ter o apoio dos familiares. O modelo, que tem 19 anos, disse que aplicou o produto há cerca de 4 anos e que está arrependido. 3 pessoas foram presas em uma operação para desarticular uma das principais gangues responsáveis pelo tráfico de drogas em Santa Luzia. 100 policiais, entre militares e civis, atuaram na operação, realizada na manhã desta quarta-feira no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH. Cães farejadores foram utilizados no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão. Dos 9 mandados de prisão, 3 foram cumpridos. Os presos seriam do alto escalão de uma das principais gangues da região. A gente prendeu um dos patrões da gangue da Baiana, não conseguimos prender todos os patrões, porque os outros patrões estão fora do estado atualmente, e conseguimos prender também um gerente da gangue da Baiana. O objetivo da operação é desarticular uma das gangues envolvidas na guerra pelo controle do tráfico de drogas no bairro Palmital. Para se ter uma ideia, 1/3 dos homicídios cometidos ano passado na cidade foram motivados pela disputa. Nos últimos 4 anos tiveram 33 homicídios consumados na região da gangue da Baiana, isso até dia 20 de outubro do ano passado. E ano passado, 33% dos homicídios tentados e consumados da região de Santa Luzia aconteciam na região. Além dos 3 presos, um veículo roubado foi apreendido. A polícia continua as investigações para cumprir os outros 5 mandados de prisão, já que um dos alvos morreu nesta segunda-feira. O enfraquecimento da quadrilha deve reduzir a criminalidade em um dos pontos mais violentos de Santa Luzia. E agora, futebol, o novo homem-gol do Cruzeiro, Leandro Damião, foi recebido com festa pela torcida no aeroporto de Confins. Os torcedores cruzeirenses compareceram e fizeram festa para receber Leandro Damião. A aposta da diretoria celeste para a Copa Libertadores agradou a torcida. Tem que ter festa pro Leandro Damião? Tem. Merece um pouco de festa. Libertadores é nosso, Leandro Damião é guerreiro. Depois de horas de espera, Leandro Damião aparece. Agradeço de coração, eu espero poder corresponder dentro de campo. Depois de uma longa negociação, Leandro Damião chega ao Cruzeiro por empréstimo de 1 ano. O time mineiro vai ficar responsável por 70% do salário do jogador. O restante é de responsabilidade do Santos. Damião chega a Minas depois de uma temporada fraca no Peixe. Em 44 jogos, pelo time paulista, Leandro marcou 11 gols. Agora é o pensamento no Cruzeiro esse ano, que a gente possa fazer um ano muito bom. Damião chega sabendo da responsabilidade que terá em defender o Cruzeiro,
que é tetracampeão brasileiro e bi na Libertadores. Estou tranquilo, acho que com certeza chegando eu vou conversar com o Marcelo, vai ser um treinador, conquistou esse título, não foi à toa, então acho que espero poder ajudar ele o mais possível. O grupo também, acho que tem um bom grupo Cruzeiro, tem tudo para conseguir títulos. E o lateral esquerdo Egídio confirmou hoje à tarde, na reapresentação do elenco na Toca da Raposa 2, a transferência para o Dnipro, da Ucrânia. O jogador não pertence ao Clube Celeste, toda a negociação foi conduzida pelo empresário Eduardo Duran, dono dos direitos econômicos do atleta. E o Cruzeiro reintegrou ao elenco 2 jogadores que estavam emprestados pelo clube. O volante Rodrigo Souza, que estava no Criciúma, e o atacante Anselmo Ramon, que atuou na China no ano passado, serão opções para o técnico Marcelo Oliveira nesta temporada. Na reapresentação do Atlético, a novidade não foi só o atacante argentino Lucas Prato. Assim como no Cruzeiro, alguns jogadores que estavam emprestados estão de volta ao grupo alvinegro. Carlos César, que estava no Vasco, Patrick, ex-Sport, e Giovanni Augusto, que jogou pelo Figueirense, estão nos planos do técnico Levir Coupe para este ano. Já o lateral direito Alex Silva foi emprestado ao Sport. A seguir, mineiro que mora em Paris fala sobre o atentado e ainda novidade em relação às capivaras da Pampulha. É já já. Agora são 7h12, eu volto em instantes. Antes de começar a sua obra, dê uma olhada nestes números. Mais de 500 mil equipamentos para locação, 10 mil contratos em andamento, 120 mil contratos nos últimos 12 meses, mais de 1 milhão de contratos atendidos em 30 anos de qualidade reconhecida pelos clientes e 28 filiais por todo o Brasil. Loquiguel, toda a estrutura para a sua obra a um número de você, 3462-9877. Até 80% de desconto. TVs, notebooks, celulares. Até 80% de desconto. Mega Saldão Ricardo Eletro. O verdadeiro Saldão. LED 40 Smart TV com acesso à internet de 1.699 por 1.199. Até 80% de desconto. A loja toda, o dia todo. Até 80% de desconto. Único com mostruário e produtos novos na caixa. Até 80% de desconto. É nesta quinta. É só uma vez no ano. Mega Saldão Ricardo Eletro. Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa a cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir, com segurança, vem ser feliz. Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa a cada dia. O ano novo já chegou nas Óticas Diniz. Aproveitando esse clima de festa e renovação, nada melhor do que começar o ano de óculos novos. Pensando nisso, nós preparamos uma promoção imperdível para você. Toda a loja com até 70% de desconto. É a tradicional queima de estoque das Óticas Diniz. Produtos de qualidade com preços acessíveis você só encontra aqui. Comece o ano mais feliz nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas da América Latina. A Prefeitura de Belo Horizonte vai castrar as capivaras da orla da Lagoa da Pampulha e devolver os animais para a região. Segundo o órgão, esta foi a alternativa mais adequada para o manejo dos animais. As 46 capivaras que já foram capturadas vão passar pelo processo de vasectomização e serão reinseridas na Pampulha. Mais de 60% delas apresentaram resultado positivo para a febre maculosa. O restante também passará pelo mesmo processo. A Prefeitura ainda não enviou essa solicitação à IBAMA, mas trabalha para fechar convênios com empresas para fazer as cirurgias. 2 corpos foram encontrados em um reservatório de água próximo ao Parque do Itacolomi, em Ouro Preto, e podem ser de 2 turistas chilenos. De acordo com a Polícia Civil, eles estavam desaparecidos desde novembro e são irmãos. Os homens, um de 71 e outro de aproximadamente 67 anos, negociavam pedras preciosas. Uma mochila com documento de identificação foi encontrada próximo aos corpos. Parte da captação de água de Ouro Preto acontece no reservatório, mas o Serviço Municipal de Água e Esgoto afirmou que não há risco de contaminação. A filha de uma das vítimas foi chamada para fazer o reconhecimento. Homens encapuzados e fortemente armados invadiram a sede de um jornal de Paris, na França,
Hoje mataram 12 pessoas e outras 10 ficaram feridas. Em entrevista à rádio Band News FM, Everton Esteves, mineiro de Governador Valadares, que mora em Paris, falou como está o clima na cidade após o atentado. O clima, no caso dos governantes, os franceses, a própria prefeita de Paris, ela está no local junto com o presidente François Hollande para poder averiguar e caçar de todas as formas estes terroristas. O clima aqui está de super tensão. O que acontece é que a França ela não teria, desde 1945, nenhum registro de atentado terrorismo com essa proporção, de agora confirmado 12 mortos. A França, ela, lógico que ela se comove porque é um país turístico, onde tem muitas pessoas, etc. Por ser agora início de ano, período de férias de muitas pessoas de outros países estarem aqui em Paris em turismo, as ruas estão totalmente vazias, as pessoas estão acomodadas nos hotéis com medo de algum atentado. As gares, na verdade, que chama aqui, as estações de metrô estão todas totalmente isoladas, próximos ao local, para evitar alguma coisa ou um outro tipo de atentado. E as pessoas realmente estão com medo de ficar em pontos turísticos de grande proporção, como o Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e outras coisas, mas que ainda é distante do local onde ocorreu esse atentado agora há pouco. Em nota, a Associação Brasileira e Emissoras de Rádio e Televisão informou que repudia veementemente o ataque à revista francesa ocorrido nesta quarta-feira em Paris. Abre aspas, o massacre atinge a França, o mundo e o jornalismo. É um ataque contra a liberdade de expressão e de imprensa e a democracia. Fecha aspas. Pelo menos 46 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus na cidade de Bom Jardim de Minas, na região sul do estado. 4 pessoas ficaram em estado grave e foram encaminhadas para o hospital municipal. Segundo a Polícia Militar, o veículo fazia o transporte de moradores do distrito de Taboão, na zona rural do município. Quando passava em um barranco, o ônibus capotou e desceu cerca de 15 metros em uma ribanceira. Os passageiros disseram que a terra começou a ceder. O veículo, que transportava cerca de 50 pessoas, ficou virado de cabeça para baixo em um riacho. Um cachorro na pista pode ter sido motivo de um acidente que matou um motociclista em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Paulo Rafael Modesto, de 30 anos, morreu depois de bater nesse caminhão de bebidas. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, na estrada União Indústria, localizada na zona sudeste de Juiz de Fora. A vítima morava em Matias Barbosa e estava indo para o trabalho. O motoqueiro fazia aquela curva quando perdeu o controle da moto e bateu de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Segundo a Polícia Militar, um cachorro na pista pode ter sido a causa do acidente. O motoqueiro que estava trafegando sentido Juiz de Fora, ele atropelou um cachorro, perdeu o equilíbrio da moto, foi de encontro ao caminhão e, consequentemente, parou embaixo do caminhão, sendo atropelado. O trânsito ficou lento no local e só foi totalmente liberado por volta das 10 horas da manhã. Tem gente já contando os dias para o carnaval. E não é para cair na folia propriamente. O turismo religioso espera um crescimento de 10% neste ano. Lécio não abre mão de curtir o carnaval, mas de um jeito diferente. Há 4 anos prefere mesmo a folia religiosa. O pacote para uma comunidade católica no interior de São Paulo já está comprado. A gente brinca o carnaval com músicas católicas, se divertindo bastante, sem drogas, sem brigas e sem violência, e as pessoas se entendendo umas com as outras. Nesta agência de turismo, a procura por pacotes religiosos durante o carnaval deve aumentar 70% este ano. A maioria jovens que querem unir o carnaval com a religião. Tem música axé dentro da fé católica, tem samba, tem a música mesmo católica, né, que se canta lá na Canção Nova, tem a parte de adoração ao Santíssimo Sacramento e fora os palcos de arte e dança. Entre os destinos mais procurados pelos católicos está a comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. O turismo religioso não para de crescer. Movidos pela fé, 15 milhões de brasileiros percorrem o país por ano, número que já é 3 vezes maior do que o de turistas estrangeiros. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem, a expectativa é de que o setor cresça até 10% em 2015. O turista religioso, ele também gasta bastante, porque ele também vai utilizar de hospedagem, transporte, alimentação, serviços locais como excursões
como opcionais que não estavam incluídos em seus programas. Enfim, é um consumo também muito importante, muito significativo. Lécio já está contando os minutos para a viagem. É muito bom, é revigorante para quem vai, né? E você se sente uma outra pessoa lá dentro. Já estou contando as horas, os minutos, os segundos para chegar lá. Boa noite, até amanhã.